Olá, eu sou a professora doutora Vânia Lúcia da Silva e irei apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado Detecção do papiloma vírus humano e estudo da diversidade microbiana no ecossistema vaginal de mulheres com atipias celulares cervicais. A microbiota vaginal é um ecossistema complexo formado por bactérias aeróbias, anaeróbias, fungos e protozoários que vivem em equilíbrio dinâmico. Fatores como estado emocional, dieta, variações hormonais e o sistema imunológico podem provocar a perda do equilíbrio, ocasionando a proliferação de patógenos oportunistas que podem culminar em doenças cérvico-vaginais. O ambiente vaginal saudável é composto por espécies de lactobacilos, que pode chegar a 95% dos micro-organismos residentes. Esses micro-organismos são gram-positivos, fermentadores do glicogênio e produtores de ácido lático, formadores de biofilmes e produtores de antimicrobianos com a finalidade de proteção do ambiente vaginal. Os outros 5% de micro-organismos residentes compreendem a micro-organismos anaeróbios como Gardnerella, Prevotella, bacteroides, mobiluncos, Atopobium, dentre outros, além de fungos do gênero Cândida. Em uma situação de desequilíbrio homeostático, os lactobacilos da microbiota saudável diminuem e são substituídos por esses micro-organismos anaeróbios, que podem provocar as vulvovaginites, como a tricomoníase, a candidíase e a vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana é uma doença de etiologia polimicrobiana, podendo ocorrer em associação com outros micro-organismos, tais como o papiloma vírus humano ou o HPV. O HPV causa a infecção sexualmente transmissível mais prevalente na população feminina sexualmente ativa e tem sido considerado o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero, que é o terceiro tipo de câncer mais prevalente entre as mulheres. Os HPVs podem ser agrupados em tipos de baixo risco, promovem alterações celulares, ocasionando a formação de verrugas genitais, e os de alto risco, que apresentam um alto potencial de transformação celular, ocasionando alterações precursoras do câncer, sendo os tipos 16 e 18 os mais prevalentes. Infecções múltiplas por HPV são frequentes, principalmente entre mulheres jovens sexualmente ativas. Há evidências emergentes que nos levam a acreditar que alterações na diversidade da microbiota vaginal, combinado com a reduzida abundância de lactobacilos, pode estar envolvido na aquisição e na persistência do HPV e no desenvolvimento de atipias celulares e o câncer. Assim, a avaliação da diversidade microbiana do ecossistema vaginal, bem como a detecção da presença do HPV em amostras de secreção vaginal de mulheres com atipias celulares cervicais, contribuirá para a geração de conhecimento a respeito das alterações que ocorrem na estrutura da comunidade microbiana vaginal em decorrência da infecção pelo HPV e que eventualmente podem predispor ao câncer de colo de útero ou a outras doenças cérvico-vaginais. O objetivo geral do trabalho foi a detecção por técnica molecular do papiloma vírus humano em secreção vaginal de mulheres com atipias celulares cervicais atendidas no Serviço de Ginecologia da Rede Pública e avaliação da diversidade microbiana do ecossistema vaginal, correlacionando a presença do vírus ou não com as alterações na comunidade microbiana vaginal, além de contribuir para a formação de recursos humanos especializados. Este foi um estudo transversal, prospectivo, onde participaram 74 mulheres. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da Universidade Federal de Juiz de Fora. Foram feitas 2 coletas por paciente, a primeira utilizando um suave para a coleta do fluido vaginal e a segunda realizando um raspado cervical. As mulheres foram selecionadas para o estudo e preencheram um questionário sociodemográfico e clínico comportamental. Para a análise microbiológica, lâminas foram coradas pelo método de Gram a fim de estabelecer o score de Nugen para avaliação da vaginose bacteriana. O DNA viral e DNA bacteriano foi extraído utilizando-se kits comerciais conforme as orientações do fabricante. E na sequência foi realizado o diagnóstico do HPV por nested PCR, utilizando um conjunto de primers específicos para amplificação do HPV. Para a genotipagem viral, foi utilizado um par de iniciadores relacionados às regiões E6 e E7 do genoma viral, capazes de amplificar a maioria dos HPVs de alto risco. PCR-DGGE foi realizado para avaliação da estrutura da comunidade bacteriana, que foi feita através das análises dos fingerprints utilizando o programa Bionumerics. A determinação da carga
bacteriana foi realizada por PCR quantitativa em tempo real, utilizando primers específicos para Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus e Mobiluncus. Neste estudo, participaram 41 mulheres com lesão cervical, com idade variando entre 18 e 72 anos, e 33 mulheres sem lesão cervical, totalizando 74 participantes. A média da idade das mulheres foi de 36 anos. De acordo com o perfil sociodemográfico e clínico-comportamental analisado, a maioria das mulheres era branca, com ensino médio, solteiras, entre 18 e 30 anos, o que corrobora os dados da literatura. Além de possuírem vida sexual ativa, 2 ou mais parceiros sexuais, a maioria tabagista e em uso de anticoncepcional. De acordo com o resultado do exame preventivo do Papa Nicolau, 31% apresentaram células escamosas atípicas com significado indeterminado, ASCII-US, 26% apresentaram lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, LSIL, e lesão intraepitelial escamosa de alto grau, HSIL. E 14% apresentaram células escamosas atípicas que não excluem lesões intraepiteliais de alto grau, ASC-H. Por faixa etária, observa-se uma maior frequência dessas lesões na faixa entre 18 e 30 anos, seguido da faixa etária de 31 a 40 anos, 41 a 50 anos e acima de 51 anos. Observou-se uma correlação positiva entre a faixa etária de 18 a 30 anos e a ocorrência de LSIL e ASC-US, o que corrobora os dados do INCA. A análise do score de Nugen revelou que 29% das mulheres com lesão cervical eram portadoras de vaginose bacteriana. Observou-se correlação entre a presença de vaginose e a ocorrência de atipias celulares cervicais, tais como ASC-H e HSIL, sugerindo assim que a vaginose bacteriana pudesse atuar como um cofator para o desenvolvimento de atipias celulares cervicais. HPV foi detectado em 97% das pacientes com lesão cervical e 84% das pacientes sem lesão, sendo identificados 5 tipos do grupo de alto risco oncogênico. O HPV-16 foi o mais frequente, seguido do HPV-18. Com relação à co-infecção por mais de um tipo viral, no grupo sem lesão, a prevalência da concomitância de HPV-16 e 18 foi de 60% e no grupo com lesão foi de 58%. Outras associações também foram encontradas, o que corrobora dados da literatura. De acordo com o INCA, no mundo, estima-se que 80% das mulheres sexualmente ativas entrarão em contato com pelo menos um tipo de HPV em algum momento da vida. Na faixa etária de 18 a 30 anos, 43% das mulheres apresentaram HPV-16 e 35% apresentaram co-infecção por HPV-16 e 18, corroborando dados da literatura que mostram a prevalência no final da adolescência ou no início da idade adulta. A associação entre a genotipagem e o exame de Papa Nicolau mostrou que 61% das pacientes ASC-US e 60% ASC-H apresentaram monoinfecção por HPV-16, o que está de acordo com dados da literatura. Na análise da genotipagem viral e o score de Nugen, observou-se maior frequência de mulheres com score de Nugen normal e monoinfecção por HPV-16 ou HPV-18. Das mulheres com HPV-16 e co-infecção por HPV-16 e 18, vaginose bacteriana foi encontrada em 25% das mulheres. Os micro-organismos que compõem a comunidade 4 estão associados com o surgimento da vaginose bacteriana e, assim, sugere-se um risco de 2 a 3 vezes maior de alterações celulares cervicais concomitantemente com a vaginose bacteriana. Na análise do agrupamento obtido por PCR-DGGE, observa-se, com algumas exceções, que os perfis de mulheres com as mesmas condições de saúde tenderam a se agrupar, embora em clusters separados. Na análise do agrupamento em relação às atipias celulares cervicais, não foi observada a formação de um padrão. Na análise da quantificação de grupos bacterianos da comunidade vaginal, foi observada a diferença estatisticamente significativa na quantificação de Gardnerella vaginalis entre os grupos saudável e com vaginose bacteriana. Este micro-organismo foi encontrado em 97,5% das pacientes pertencentes ao grupo saudável e em todas as pacientes pertencentes ao grupo com vaginose. O gênero Lactobacillus apresentou uma frequência de 100% das amostras analisadas, tanto no grupo com vaginose quanto naquele das mulheres clinicamente saudáveis. A alta prevalência
prevalência de HPV em mono e co-infecção, tanto em mulheres com antipias celulares quanto em mulheres clinicamente saudáveis, evidencia a importância do exame preventivo para o diagnóstico precoce de alterações celulares, da vacinação e principalmente da necessidade do uso de preservativo nas relações sexuais. Além disso, existe a necessidade de realização de uma educação continuada a fim de promover conhecimento a respeito da associação entre HPV, microbiota vaginal e lesões celulares cervicais, o que contribuirá para o diagnóstico precoce e redução da taxa de infecção. Espera-se que as informações epidemiológicas e microbiológicas geradas nesse estudo possam servir para a caracterização do problema na região de Juiz de Fora ou suscitar discussão e monitoramento epidemiológico em outras regiões e que sirvam de base para o desenvolvimento de políticas de saúde pública e, assim, possam contribuir para um melhor aproveitamento dos recursos financeiros a serem aplicados em medidas preventivas. Gostaria de agradecer imensamente à FAPEMIG pela concessão do apoio solicitado na Demanda Universal 1 de 2015, sem o qual este projeto não teria sido realizado, e também pelas bolsas de iniciação científica concedidas por esta agência. Ao CNPq, também por bolsas de iniciação científica concedidas, à CAPES pela bolsa de pós-doutorado, ao FJF e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas pelas bolsas de iniciação científica e de mestrado concedidas. A todos os alunos que participaram do projeto enquanto estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e também a todas as mulheres que aceitaram participar do estudo, a minha eterna gratidão.